Meu pai despertou o S7 Dragão Antigo do Vazio. Minha mãe despertou o SSS Devora-Céus Arco-Íris. Maloli, sob a influência deles, sempre manteve o primeiro lugar da escola. Mas foi na cerimônia de despertar de hoje que despertou uma loja sem níveis. Quando a multidão viu isso, instantaneamente explodiu em risadas estrondosas. Até mesmo a beleza da escola Liu Huyan, que me elogiou por 2 anos e meio, me mandou sair de perto. Mas neste momento, meu coração estava transbordando de excitação, pois eu, que renasci uma vez, sei que em um futuro próximo o mundo enfrentará o apocalipse, mas 90% da humanidade será infectada e se tornará zumbis. Os suprimentos também se tornaram os mais preciosos, itens valiosos. Em seguida, ignorei aquele grupo de zombeteiros e voltei sozinho para o dormitório. Depois de sentar, examinei cuidadosamente. Descobri que havia um espaço de 100 metros quadrados dentro de mim. Não esperava que na vida passada eu despertaria o poder paranormal de espaço. Também renasci junto comigo mesmo. Mas eu não me senti extasiado. Esse poder paranormal só pode ser usado para defesa e tarefas simples. Realmente não consigo me animar. E amanhã já terei que ignorar. E não há tempo para suprimentos. Uma voz suave e fofa chegou até mim. Olá, hospedeiro. Eu sou seu sistema exclusivo. Você pode me chamar de Barra de Ouro, já que temos um sistema. Eu perguntei onde estava minha própria loja. Será que eu tenho que construir sozinho? A construção da loja é de total responsabilidade do sistema. O que você precisa fazer é escolher um endereço adequado. Assim que terminei de falar, um enorme mapa esférico se desenrolou diante de mim. Eu examinei cuidadosamente o mapa. Teoricamente, a loja deveria ser construída em um lugar com grande fluxo de pessoas. Mas em um cenário de apocalipse, uma alta densidade populacional significa zumbis em massa. Ninguém estaria disposto a arriscar-se por um pouco de suprimentos. Aventureze em um mar de zumbis. No final, fixei meu olhar em um parque à beira do lago, longe da cidade universitária. Aqui é relativamente seguro e o ambiente é agradável. Momentos depois, a Barra de Ouro me notificou. A loja foi concluída. Por favor, hospedeiro, dirija-se para ativar. Depois que cheguei ao parque, descobri que toda a loja estava encostada a um bosque de bambu. A área ocupada é grande e tem 2 andares. A aparência não é muito diferente de uma loja de conveniência comum. Depois de olhar, não pude deixar de murmurar para mim mesmo. O que eu imaginava era uma fortaleza de metal inquebrável. Nunca pensei que seria uma estrutura de tijolos tão clara. Este tipo de construção, diante das terríveis criaturas mutantes do apocalipse, é simplesmente vulnerável. Então eu perguntei à Barra de Ouro o que estava acontecendo. Abrir uma loja no apocalipse já é algo ilógico. Você ainda construiu uma casa que parece vulnerável. A Barra de Ouro, porém, respondeu calmamente. Hospedeiro, por favor, mantenha a calma. Primeiro, esta loja está sob a proteção total do sistema. Ela pode resistir a qualquer ataque sem sofrer danos. Em segundo lugar, dentro da loja, o gerente da loja, Ning, é uma existência invencível. Ao ouvir essa explicação, eu só empurrei a pequena porta do pátio com um misto de crença e descrença. O hospedeiro Jin ativou com sucesso a loja do Apocalipse. Após a missão principal, a loja foi promovida para o nível S. Missões secundárias desbloqueadas após o Apocalipse. Enquanto eu empurrava levemente o vidro para entrar na loja, uma variedade de suprimentos estava à vista. Olhei ao redor e percebi que a loja tinha seções bem definidas. Seção temporária de bebidas. Seção de descanso e frutas. Seção de livros e armas. Havia até uma seção de alimentos preparados. Peguei casualmente uma porção de arroz com coxa de frango. Para minha surpresa, era uma barra de ouro quente. A explicação dizia que os produtos não abertos na loja. O tempo parecia ter parado, assim como os itens dentro da sua habilidade espacial. Quando terminei de comer, joguei os utensílios descartáveis na lixeira ao lado. O incrível é que o lixo desapareceu instantaneamente, mas a porção de arroz com coxa de frango na prateleira não foi capturada automaticamente. Eu perguntei, confuso. Os produtos não são fornecidos em quantidade infinita? O hospedeiro precisa reabastecer através do sistema da loja. Gastar pontos para comprar o produto atual é um benefício ao ativar o sistema. Eu acenei com a cabeça e cliquei aleatoriamente. Abrir o painel do sistema para navegar na loja do sistema. A loja tem uma grande variedade de produtos a preços acessíveis. Ainda bem que o sistema me deu 500 moedas de ouro. Eu escolhi um reabastecimento sem hesitar. As moedas de ouro foram automaticamente descontadas. Os produtos foram imediatamente reabastecidos. Os produtos foram imediatamente reabastecidos completamente. Continuei a explorar a loja. Eu também encontrei a opção de armas. Pensando bem, havia realmente uma área de armas na loja. Ao chegar ao balcão de armas, descobri vários tipos de armas de fogo.
facas, granadas, tudo o que se pode imaginar. A variedade de armas na loja do sistema é ainda mais rica. Os preços são surpreendentemente baixos. Afinal, no início do apocalipse, as armas de fogo talvez ainda possam ter alguma utilidade. Mas, na metade para o final, teremos que contar com as habilidades aprimoradas dos humanos mutantes. Depois de explorar o primeiro andar, subi para o segundo andar. Descobri que a disposição aqui é simples e espaçosa. O banheiro está completo, exceto pelo quarto. Decidi fechar a loja e tirar um cochilo primeiro. Voltei para o primeiro andar. Eu olhei através da bolinha de vidro. Uma cabeça de um cachorro preto estava faltando metade. O cachorro preto com a cauda estava vagando na porta do pequeno pátio. Eu reconheci. Este é o filhote que salvei no caminho. O cachorro preto hesitou por um momento. Pegou um rato morto e colocou aos meus pés. Eu também entendi. Ele provavelmente só queria compartilhar o que ele achava que era comida. Voltei para a loja e peguei algumas salsichas para ele. Você teve sorte de me pegar abrindo, vou te dar algumas de graça. Lembreze de se livrar daquele rato. Depois de alimentar o cachorro, eu bocejei. Fechei a porta e subi para descansar. O cachorro preto parecia entender minhas palavras. Esqueci de atuar como loja e peguei o rato, saindo em silêncio. Na manhã seguinte, acordei da macia cama grande. Estiquei-me em um delicioso bocejo. No apocalipse. Eu não desfrutava de um sono tão tranquilo há muito tempo. A noite do apocalipse. Qualquer movimento me faz despertar. O instinto de sobrevivência mantém as pessoas sempre alertas. No entanto, o isolamento acústico desta casa é realmente bom. Estando em uma área urbana movimentada, eu não ouvi nada do barulho exterior. Uma voz suave soou no momento certo. Você acordou, hospedeiro. A primeira missão secundária do apocalipse foi ativada. A recompensa por completar a primeira transação é um robô de tarefas domésticas. Eu abri as cortinas. O mundo do lado de fora do parque caiu em caos. Os veículos estão espalhados pela rua. As luzes vermelhas e azuis das viaturas piscam. As pessoas correm desesperadas, cobertas de sangue. Assim que alguém é perseguido por um grupo de zumbis. Em um instante, restam apenas ossos brancos. Um helicóptero brilhante, em um piscar de olhos, foi derrubado por uma sombra negra. É evidente que foi atacado por uma besta sobrenatural. Para mim, que vivi o apocalipse, esse tipo de cena não é estranho. Levantei-me calmamente e tomei um banho quente. Depois desci e abri a porta para receber os visitantes. Quando abri a porta, os zumbis do lado de fora me ignoraram. Uma onda de excitação surgiu em meu coração. Parece que a habilidade do sistema não é pouca coisa. O apocalipse estava apenas começando. As pessoas ainda tinham suprimentos. Naturalmente, ninguém se arriscaria a sair. Em meu tempo livre, abri meu celular. As pessoas do grupo da turma já estavam falando ao mesmo tempo. Estava uma confusão. Vi alguém dizendo que seu corpo começou a enfraquecer e a ter febre. Eu entendi que tudo isso eram sinais de despertar de poderes paranormais. Nesse período, o corpo humano é mais vulnerável. Dizem que quanto mais forte o poder paranormal, mais longa é a fase de fraqueza. Mas o estranho é que meu poder paranormal de espaço não é tão forte. No despertar, tive febre alta por um dia inteiro. E, normalmente, as pessoas conseguem se recuperar em algumas horas. Neste momento, em uma cafeteria na entrada da Universidade do Sul do país, Ethan desmaiou no chão devido à febre que teve há pouco. Algumas horas depois, ele lentamente abriu os olhos. Sentiu que seu poder paranormal dentro dele era o mesmo de sua vida anterior. Era tudo poder de absorção de fogo. Não era dos melhores entre os muitos poderes paranormais. Assim que ele se levantou, perguntou ao sistema quantos poderes ele poderia absorver. O sistema respondeu que eram 2. Ethan acenou com a cabeça. Um brilho verde passou por seus olhos. Já que seu poder não era bom, ele iria roubar o de outros. Ele espiou através da fresta. O número de zumbis vagando do lado de fora não era grande. Parece que não ter despertado na cidade universitária foi a decisão certa. Ele pegou o equipamento de combate a incêndio que já havia preparado. Olhou para baixo para testar. Preparou-se para melhorar seu poder paranormal agora. O tempo passou silenciosamente, até que a luz da manhã apareceu. Minha pequena loja ainda estava aberta. Nesse momento, um leve chamado chamou minha atenção. Eu me virei, confuso, para olhar através do vidro. Apenas vi um monte. Uma coisa preta acumulada na cerca do pequeno pátio. Na entrada. Quando me aproximei, percebi que era o cachorro preto de ontem. Ele estava encolhido, ofegante. Eu percebi de imediato que isso era um período de fraqueza antes da mutação. Vi zumbis vagando à distância. Só pude pegar o cachorro preto e levá-lo para dentro da loja. Eu não desgosto de cães. Na televisão, os cães entendem melhor a gratidão do que as pessoas. No início do apocalipse, as pessoas ainda não sabiam o valor do orbe dourado. Sem mencionar as transações.
Eu me lembrei das informações sobre o orbe dourado da minha vida anterior. Foi quase meio mês após a explosão do apocalipse que o governo começou a agir. Isso fez com que a humanidade estivesse em desvantagem na competição pela sobrevivência durante o apocalipse. Sempre em uma posição passiva. Vulneráveis aos zumbis que não têm ética ou moral. Apenas o desejo mais primitivo por ouro e carne. Isso os fez agir antes da humanidade para aproveitar a oportunidade. Eu balancei a cabeça em autodepreciação. Será que eu vou apenas esperar a história se repetir? Neste momento, a voz da barra de ouro soou: hospedeiro. Eu sugiro que você divulgue antecipadamente as informações sobre o Rio Dourado. Eu fiquei surpreso por um momento. Em seguida, uma ideia brilhou na minha mente. Por que não aproveitar a rede que ainda não foi interrompida? Dar um passo à frente. Embora isso possa me tornar um alvo importante. Mas sob a proteção da loja, eu pelo menos estou seguro. Então, eu rapidamente ditei uma mensagem. Enviada para os vários grupos de chat e plataformas sociais da universidade. Como era de se esperar, as informações começaram a chegar como uma onda. Todos começaram a perguntar sobre minha identidade e a fonte das informações. Eu não me dei ao trabalho de responder um por um. Decidi simplesmente ignorar todas essas perguntas. Em seguida, olhei novamente as mensagens do grupo da turma. Eles também perceberam isso, que já haviam ganhado um segundo. Justo nesse momento, o cachorro preto fraco, surpreendentemente, recuperou suas forças de forma milagrosa. A barra de ouro me disse que este é o quinto cachorro preto. Pertence ao nível F de DJ, em primeira mão. Eu olhei para as várias propriedades do cachorro preto. Entre elas, a velocidade alcançou 200, o que me surpreendeu muito. Bestas de nível F não deveriam ter atributos tão altos. Como um usuário de poder paranormal de nível terrestre, minha velocidade era apenas 30 quando eu estava pensando. De repente, uma ideia passou pela minha mente. Ele seria o que enfrentaria aquele temido rei das bestas. Caso, possuindo velocidade extraordinária e a astúcia da civilização de ataques noturnos. É o pesadelo das grandes forças da cidade de Nanjian. Finalmente foi eliminado por um poderoso enviado da base principal da província de Jiangnan. Com um grande custo, eu decidi usar algumas salsichas para comprar este possível herdeiro do rei das bestas. O cachorro preto claramente não conseguiu resistir à tentação da comida. Sua metade de cauda balançava alegremente. Do outro lado, Yetian suava profusamente, carregando uma abundância de orbes dourados. Com um machado na mão, ele lutava contra os zumbis. Ele se lamentava por sua ganância que o levou a ser cercado pelos zumbis. Ele se lembrou de um espaço relativamente aberto como um parque, e um lugar com várias conexões. O número de zumbis também é relativamente baixo. É um refúgio ideal. Assim que ele se levantou para sair, um zumbi que parecia diferente o seguia por trás. Seguia-o silenciosamente. Yetian estava sempre à procura de oportunidades. Yetian matou zumbis enquanto fugia. Então o colocou na boca. Diluiu a energia dentro completamente. Justo quando Yetian estava exausto. Finalmente chegou ao parque. Nesse momento, à frente, apareceu uma loja de estilo elegante. O importante é que ainda havia luz dentro. Ele pensou, havia lojas no parque da vida passada? Seus ouvidos atentos ouviam o som dos zumbis se aproximando. Yetian não teve tempo para pensar mais. Apenas correu em direção àquela construção iluminada. Quando ele entrou, eu me virei abruptamente para olhar. Pensei, já chegou um visitante tão rápido? O cachorro preto deitado no chão, neste momento, também olhava para Yetian com cautela. Yetian, ao entrar, rapidamente fechou a porta. Então ele ainda queria mover a prateleira que estava bloqueada. Mas percebeu que, não importava o quanto se esforçasse, aquela prateleira que parecia leve, não se movia nem um pouco. Justo quando ele queria me dizer que havia zumbis lá fora, ele olhou de volta para a porta. Ele ficou completamente atordoado. Então, o grupo de zumbis que estava loucamente agitado já havia se acalmado. Eles começaram a vagar sem rumo novamente. Ao ver a expressão atonita de Yetian, eu disse com uma expressão tranquila: este estabelecimento protege os direitos dos consumidores a uma compra segura. As experiências de Yetian com humanos o fizeram rapidamente se acalmar. Ele não apenas se tornou cauteloso, mas sua intuição sobre o homem à sua frente dizia que essa pessoa não era simples, ousando estar na emissora, tão descaradamente abrindo uma loja para ganhar dinheiro. Era a primeira vez que via algo assim. Embora a emissora estivesse apenas começando, pessoas normais, ao encontrarem um surto de vírus zumbi, não deveriam estar pensando em como sobreviver? Então Yetian pediu ao seu sistema para analisar. O sistema o informou após 2,5 segundos. A análise falhou. Yetian franziu a testa. Ele me encarou intensamente, suando frio. E minha atenção estava focada na mochila atrás de Yetian. Eu podia sentir que lá estava cheio de preciosos orbes dourados. Então, perguntei discretamente ao bonito:
Não está pensando em comprar algo? Nossos produtos têm um ótimo custo-benefício, sem enganar crianças ou idosos. Garantia de qualidade. Absolutamente confiável. Etienne parecia ter voltado à realidade com minhas palavras. Ele ficou surpreso por um momento. Depois, ele respondeu: "Deixa eu ver." Seus olhos se fixaram rapidamente na área de armas. Ele pegou uma pistola, maravilhado. Para lidar com zumbis, a menos que acerte o ponto vital, é difícil resolver completamente. E armas de fogo, especialmente armas equipadas com silenciadores, sem dúvida podem aumentar muito a eficiência, economizando preciosa energia. Etienne parecia entender que hoje realmente era um golpe de sorte. Justo quando Etienne estava imerso na alegria de escolher armas, a barra de ouro já havia completado silenciosamente a análise de Etienne. Relatório. O hospedeiro descobriu um portador de sistema com poder paranormal. Etienne possui poder paranormal de fogo de nível S alto. Ele possui um sistema especial que pode devorar outros portadores de poder paranormal. Eu percebi em meu coração que ele também tinha um sistema e suas habilidades eram tão poderosas. A diferença entre as pessoas era realmente tão grande. Etienne alcançou o nível S no primeiro dia do Apocalipse, enquanto eu estava apenas começando. É evidente que ele também é um renascente, e sua força não deve ser subestimada. Eu pensei em uma maneira e perguntei à barra de ouro: será que ele também sabe do meu segredo? A barra de ouro respondeu confiante: não se preocupe, hospedeiro. Você está sob a proteção especial da loja. Ele não pode analisar sua situação. E sistemas comuns não são tão inteligentes quanto eu. Eu acenei com a cabeça. Mas em meu coração, eu estava pensando: um oponente assim pode ser um problema no futuro. Devemos resolvê-lo agora? E ainda podemos pegar o ouro na mochila dele. Um golpe só. A barra de ouro parece ter lido meus pensamentos. Mas não impediu. Apenas lembrou ao hospedeiro: não é permitido obter ouro de maneiras não legítimas na loja. Caso contrário, tomarei medidas. E manter boas relações com os humanos é benéfico para nosso desenvolvimento a longo prazo. Em seguida, Etienne foi até o caixa segurando o que queria comprar. Eu dei uma rápida olhada nos itens que ele escolheu. 3 caixas de arroz com carne, um rifle tipo 95, uma pistola tipo 92, 5 caixas de balas de 5,8 mm, 2 silenciadores e uma faca. Parece que minha pequena loja está indo bem, embora seja durante o apocalipse. Eu apontei para a tabela de troca e expliquei a Etienne: o orbe dourado precisa ser recarregado no cartão de pagamento, para ser trocado por moedas de ouro para pagamento. Uma vez recarregado, o ouro não poderá ser devolvido. Etienne hesitou um pouco. Mas ainda assim, o grande imperador tirou a barra de ouro da mochila. Embora não houvesse preços claramente marcados, ele parecia não se importar com o preço. Eu rapidamente o ajudei a depositar a barra de ouro na máquina de troca. Um cartão de pagamento dourado apareceu aleatoriamente. Eu sinalizei para ele operar na máquina de cartão. A tela mostrava que o cartão de pagamento foi recarregado com 700 moedas de ouro. O gasto desta vez foi de 505 moedas de ouro. O saldo é de 195 moedas de ouro. Para Etienne, o preço não tinha significado. Ele me perguntou como o gerente se chamava. Eu sorri levemente e disse: pode me chamar de gerente. Depois que Etienne saiu, a barra de ouro notificou que 700 moedas de ouro foram creditadas. Agora o saldo é de 1.197. Esta transação não apenas aumentou minha riqueza, mas a reação de Etienne também provou que minha estratégia de preços foi bastante bem sucedida. O que me surpreendeu ainda mais foi que o robô de tarefas domésticas premiado pelo sistema já havia sido adicionado automaticamente à minha mochila. Quando eu liberei esse robô, fiquei sem palavras. Era, na verdade, uma garota incrivelmente fofa e adorável. Depois que Etienne saiu da loja, ele encheu o carregador do rifle. Então, instalou o silenciador. Mas, sem querer, olhou para trás e viu o cachorro preto na loja. Imediatamente, sua expressão mudou. Ele, que já trabalhou para o governo, como a guilda não saberia sobre aquele que é conhecido por todos os portadores de poder paranormal. O caso da besta paranormal que aterrorizou a todos. Etienne se lembrava claramente. Havia uma informação oficial sobre suas características. O cachorro preto de nível elevado. Ele é o rei das bestas da cidade de Nanjing. A única besta paranormal de nível elevado. Na época, a base principal de Jiangnan enviou muitos caçadores e portadores de poder paranormal. Levou mais de um mês para cercá-lo. Depois, a mensagem oficial foi que conseguiram abatê-lo. Mas muitas pessoas tinham dúvidas sobre isso, porque a velocidade do caso foi realmente rápida demais. Era difícil acreditar que ele tivesse morrido. Imediatamente, Etienne fez o sistema analisar o cachorro preto. Etienne olhou os dados do cachorro preto. E,
Como esperado, os valores básicos eram assustadoramente altos. Era, sem dúvida, o caso. O que era mais inacreditável é que o caso era, na verdade, o cachorro criado pelo gerente da loja. Etienne olhou com um olhar complexo. Eu então me virei e saí. Ele pensou que essa pessoa e a loja eram muito estranhas. E não havia como explicar isso. Mas felizmente ele não tem intenção de te prejudicar. Esse tipo de forte não é alguém com quem se deva mexer, mesmo que tenha habilidades especiais. Nos dias seguintes, além de Etienne que ocasionalmente vinha comprar balas e fast food, minha loja não teve mais outros visitantes. Eu, em meu tempo livre, tentei acessar minha conta de mídia social, mas descobri que eles foram banidos oficialmente por supostas declarações inadequadas. Quando eu terminei de registrar minha conta novamente, ao fazer login, o primeiro vídeo era um anúncio oficial. O apresentador tentava manter um tom calmo. Residentes, por favor, fiquem em casa aguardando o resgate oficial. Cidadãos que despertaram poderes paranormais, por favor, liguem para a linha de emergência. Ao abrir a seção de comentários abaixo, descobri que havia uma variedade de pessoas com poderes que poderiam ajudar. Nós, pessoas comuns, não temos direito a isso? Isso não é irritante? Estou em casa com fome há 3 dias. Por que vocês não vêm logo? Acabei de fazer 18 anos. Não quero morrer. Irmão com poder paranormal, me salve. Irmãos, tem alguém de nível F alto aqui? Estou tão faminto que tudo parece comida. O andar de cima quer aprender. O tio BA diz que a elegância é eterna. Procurando por um poder paranormal para formar um time, me mande uma mensagem privada. Dei um sorriso resignado e continuei navegando. Mas a maioria do conteúdo é negativa e pessimista. Nesse momento, o cachorro preto sujo veio andando. Eu franzi a testa ao ver que ele estava mastigando algo desconhecido. Suas patas estavam cobertas de sangue e arroz. O robô de tarefas domésticas detectou a mancha e rapidamente usou o mop para limpar. Após a limpeza e secagem do local, percebi que ele já havia subido para o nível alto da terra. Fiquei surpreso interiormente. Cachorro preto, você precisa se esforçar. Depois de sair da loja, vamos precisar de você. A Barra de Ouro não perdeu a oportunidade de provocar. Já ouvi falar de cães que se aproveitam de pessoas. Nunca vi pessoas que se aproveitam de cães. O hospedeiro realmente espera que o cachorro se torne um dragão. Sugiro que o hospedeiro aumente o nível de seu poder paranormal. Confiar em si mesmo é melhor do que confiar em um cachorro. Eu balancei a cabeça e disse que era principalmente meu poder paranormal de espaço. Não tenho nenhuma capacidade de autodefesa. A Barra de Ouro explica o espaço na percepção do sistema. O poder paranormal é um dos poderes de elite. O potencial é enorme, mas a barreira de entrada também é alta. A compreensão das pessoas sobre o poder paranormal de espaço permanece apenas no estágio inicial. Apenas dominou o armazenamento espacial. Isso é apenas a ponta do iceberg. O poder paranormal de espaço pode desenvolver habilidades únicas, mas é necessário alcançar o nível B ou superior. Eu perguntei a ele, confuso. O poder paranormal de espaço não é uma acumulação reconhecida? Como isso se tornou de elite para você? A Barra de Ouro começou a explicar. Se você quer saber sobre as habilidades do poder paranormal de espaço, então, dê uma olhada nas anotações na estante que te ensinam. Aprenda sobre as propriedades do poder paranormal de espaço. Este livro aqui. O livro lista algumas habilidades de manipulação espacial. Após absorver objetos voadores, o inverso cria uma força de impacto equivalente. Corte espacial de baixo nível C. Concentrese. Corte objetos. Baixo nível B. Percepção espacial. Perceber e controlar objetos dentro de um certo alcance. E assim, o olhar se dirige ao espaço do DJ. É o que o coração deseja. O nível baixo SG testemunha tudo em um instante. Meu coração está em choque indescritível. O poder paranormal de espaço na verdade contém tanto ataque quanto defesa. Um mecanismo que garante a vitória. Esse poder foi enterrado até agora. É realmente inacreditável. Se alguém puder elevar o poder paranormal de espaço ao SG, isso certamente se tornará uma existência invencível. Eu me aproximei silenciosamente da seção de livros mais remota da loja, pegando todos os livros sobre poder paranormal de espaço, colocando-os em minha bolsa. Eu não me importo muito com os poderes paranormais de outras propriedades, mas o poder paranormal de espaço é tão poderoso. Quanto menos pessoas souberem, melhor para mim. Minha vantagem não pode ser facilmente mostrada. Neste momento, meu nível de poder paranormal de espaço é intermediário de nível D. O nível da loja é baixo nível S. Para elevar ao nível B, preciso de 1000 moedas de ouro para desbloquear o espaço. No entanto, em minha conta, após as despesas de reabastecimento, restam 100 moedas de ouro. Devo investir em mim mesmo ou na loja? Então eu perguntei como seria a atualização da loja de barras de ouro.
A barra de ouro disse que desbloquearia novos produtos e expandiria a loja conforme o nível aumentasse. Aumentaria o espaço da loja. Após ponderar por um momento, eu decidi atualizar a loja e já foram descontados 1000 moedas de ouro. Atualização bem-sucedida. Novos rolos de habilidades foram desbloqueados. Por favor, hospedeiro, dirija-se à loja do sistema para verificar. Eu imediatamente entrei na loja do sistema. Descobri que uma nova categoria de rolos de habilidades havia sido adicionada. Esses rolos podem liberar habilidades de poder paranormal de várias propriedades. Como são produtos descartáveis, o preço de custo é apenas em moedas de ouro. O método de uso é direcionar para o alvo. Alcance efetivo de 200 metros. Eu decidi gastar todas as minhas economias. Comprei 10 rolos de ataque e defesa de diferentes propriedades, expostos na vitrine abaixo do balcão de caixa. Esses itens mágicos podem salvar vidas em momentos críticos. O preço, naturalmente, deve ser baseado na intensidade do poder paranormal. A noite caiu. A cidade estava em silêncio na escuridão. Ninguém se atrevia a acender luzes. Aquela luz descontrolada no parque, porém, chamou a atenção dos sobreviventes ao redor. No início, as pessoas achavam que quem acendia as luzes era estúpido. Certamente não escapariam da página inicial. Mas as luzes continuaram acesas por vários dias. Claramente não era uma coincidência. Eu fiz isso intencionalmente. O objetivo era chamar a atenção. Afinal, o sistema não cobra contas de água e luz. Na cantina da Universidade do Sul, as janelas estavam firmemente fechadas com tábuas. No final do mês, 100 pessoas se reuniram aqui. Eles pareciam cansados, com expressões preocupadas. O desespero pairava sobre todos. A maioria das pessoas havia perdido contato com suas famílias. O presidente do conselho estudantil, Tio Lian, perguntou a Lin Yi: "O Wang Yu da sua turma ainda está?" Lin Yi balançou a cabeça em sinal de negativa. Wang Yu provavelmente já havia deixado a escola. Neste momento, uma pessoa entrou, anunciando com arrogância: era o Rui Jie. Ele mandou todos os portadores de poderes paranormais irem para a cozinha. O tio Lian trocou olhares com Lin Yi. Só podiam obedecer. Yuan Ruiyuan era um atleta. O Apocalipse lhe conferiu poder paranormal poderoso. Ele se tornou naturalmente o líder deles. Ele costumava intimidar os outros com sua posição de poder. Todos se sentem indignados, mas não podem expressar. Neste Apocalipse, poder é verdade. Metade das pessoas foi gradualmente para a cozinha. Viu-se Yuan Rui sentado no sofá, abraçando em seus braços alguém desarrumado. O professor Zhan, com um olhar vazio. O ar estava impregnado de uma atmosfera negativa. Yuan Rui viu que as pessoas estavam reunidas. Zhan se levantou, brincando com o sangue, e disse que a comida havia acabado. Precisamos sair para caçar novamente. Exceto por algumas áreas densamente povoadas de zumbis. Os suprimentos da escola foram quase totalmente saqueados. Vamos dar uma olhada lá fora. Quem sabe o parque tem um acampamento oficial de sobreviventes? Tio Lian perguntou a ele, preocupado. Se todos os despertadores saírem, o que será dos normais na cantina? Yuan Rui disse com um sorriso frio. Aqueles inúteis só sabem se aproveitar. Devemos sustentá-los? Zhao Li sugeriu em voz baixa que levássemos Liu Huiyan. Pode ser útil mais tarde. Yuan Rui mostrou um sorriso lascivo em sinal de concordância. Cerca de 60 ou 70 pessoas saíram silenciosamente pela parte de trás. Eu estava sentado na frente do caixa bebendo um refrigerante gelado, assistindo a série de forma descontraída. Em contraste com o apocalipse lá fora, as dificuldades da sobrevivência formam um contraste marcante. Os gritos dos zumbis do lado de fora da loja eram incessantes. O apocalipse já dura uma semana. Em Nanjian, no sul, as pessoas têm poucos suprimentos em casa. A comida está diminuindo à vontade, e os portadores de poderes paranormais estão gradualmente se formando. As pessoas começaram a se agitar. Yeti entrou cansado, carregando uma mochila pesada. Após sentir o ar-condicionado, ele disse, um tanto atordoado, que queria uma garrafa de refrigerante. Yeti me observou por vários dias. Embora tenha relaxado um pouco a vigilância, mas ainda assim manteve distância. Eu dei uma olhada furtiva no painel de informações de Yeti. Em que nível ele já havia chegado? Parece que ele também não ficou parado. Ele fez um bom progresso. Ele decidiu comprar alguns alimentos prontos e bebidas. Em seguida, sentou-se no sofá da área de descanso. Mesmo que sua loja de conveniência tivesse tudo o que precisava, ele ainda preferia os pratos prontos daqui. Talvez por causa da nostalgia da vida normal antes do apocalipse. A saudade da vida normal. O ambiente da loja era acolhedor e confortável, longe do barulho e da crise do mundo exterior. Isso lhe permitiu relaxar por um breve momento. Aproveitar este momento de tranquilidade. Ao mesmo tempo, uma equipe composta por cerca de 60 a 70 pessoas com poderes paranormais. Após conseguir eliminar os obstáculos zumbis no caminho,
Chegaram em frente a uma loja de conveniência. Tio Lian cuidadosamente instruiu todos a manterem-se alerta. Eu irei investigar primeiro. Esta ordem. Deixou Yuan Rui, como líder, um pouco insatisfeito. Ele murmurou para si mesmo que esse garoto tinha coragem de dar ordens. As janelas da loja de conveniência estavam bem cobertas, mas estavam surpreendentemente próximas. Através das fendas, era possível ver vagamente as prateleiras cheias de produtos. Alguém ficou impressionado com tanta mercadoria. É o suficiente para nos sustentar por vários dias. Todos estavam felizes com a colheita inesperada, ansiosos para proibir. No entanto, o tio Lian sugeriu que esperássemos um momento. Vocês perceberam? Os zumbis aqui perto são menos do que antes. E parece que alguém mora aqui. Yuan Rui o interrompeu impacientemente. Os outros também concordaram, acreditando que não devíamos perder esse recurso ao nosso alcance. No final, o tio Lian cedeu sem opções. Enquanto isso, Yuan Rui, cheio de confiança, usou seu poder paranormal. Transformou a mão em um martelo. Abriu a porta da loja de conveniência. Assim que eles entraram na loja, um alarme estridente disparou de repente, ecoando nas ruas desertas, pegando todos de surpresa. O tio Lian percebeu que algo estava errado. Ele gritou apressadamente que era uma armadilha. Rápido, retirem-se, mas já era tarde. O som do alarme atraiu uma horda de zumbis. O grupo foi cercado por uma súbita horda de zumbis. Na confusão, algumas pessoas ficaram paradas de medo. Logo foram devoradas pelos zumbis. Os sobreviventes, ao ver isso, correram desesperadamente. Enquanto isso, Etienne estava na loja do Apocalipse não muito longe. Ele ouviu o barulho. Ele esboçou um sorriso frio. Tudo isso estava dentro de suas expectativas. Ele já estava preparado, carregando suprimentos importantes. E com base nesta loja e suas próprias habilidades, não se preocupou em buscar fontes de suprimentos. Os que conseguiram escapar decidiram correr em direção ao parque próximo. Eles só podiam rezar para que houvesse pessoas oficiais lá. Enquanto corriam, de repente, viram uma enorme loja no parque. O cachorro preto na entrada da loja estava alerta. Todos levantaram a cabeça e viram a horda de zumbis. Então, ele saiu rapidamente. A tarefa que o mestre havia dado era clara: limpar os zumbis ao redor. Todos só viram uma sombra negra. Então, um som de carne sendo rasgada veio de trás. Eu ouvi barulho do lado de fora da porta. Estava prestes a sair para verificar. De repente, uma figura bateu forte na loja. Quando todos entraram, um a um, olharam com expressão vazia para trás deles. Um silêncio profundo se instalou. Porque, neste momento, os zumbis do lado de fora pareciam ter perdido o alvo. Todos ficaram em silêncio. Nenhum zumbi pisou um passo no pátio da frente. Apenas aquele cachorro preto estava ainda se movendo entre a horda de zumbis. Nesse momento, a barra de ouro me lembrou que ativei uma nova missão secundária. Completar 10 transações me recompensa com um robô de segurança. Quando consegui enxergá-los claramente, percebi que não era a equipe do Yuan Rui. Lembro que na vida passada eu também era um deles. No entanto, devido à minha habilidade ser muito fraca, eu não tinha muita presença. Então, sorri e quebrei o silêncio, dizendo: o que vocês, belos rapazes e moças, querem comprar? Temos de tudo na nossa loja. Quando todos me viram, Wang Yu exclamou surpreso: como é você? É uma longa história, mas vou resumir. Alguns dias atrás, um guia de emprego para universitários me deixou confuso. E então, coincidentemente, fui ignorado. Então, tive uma ideia repentina de abrir uma loja e empreender. Todos ficaram sem palavras. Você realmente está levando isso a sério? O tio Lian estava com uma expressão de surpresa. Ele apontou para os zumbis que vagavam do lado de fora. Perguntei confuso o que estava acontecendo. Eu sorri e disse a eles: nossa loja protege os direitos dos consumidores a uma compra segura. Após confirmar a segurança, os outros começaram a olhar ao redor da loja. O espaço aqui é grande, comportando mais de 20 pessoas sem parecer lotado. E a madeira está limpa e organizada. Música pop toca ao fundo, o que não combina com eles, que estão sujos. Todo o quarto parece fora de lugar. As prateleiras estão cheias de produtos variados, fazendo todos salivarem. Nesse momento, Zhang Jin veio com uma caixa de comida, correndo animado até o caixa e perguntando ao Wang Yu como pagar. Eu disse a ele que era com pagamento em caixa de ouro. Zhang Jin hesitou por um momento e, com dor no coração, tirou o cartão de pagamento com caixa de ouro que havia coletado. Ele recarregou 50 moedas de ouro. Eu peguei um cartão e passei na máquina de cartão. E então entreguei a Zhang Jin. O pagamento de 15 moedas de ouro foi bem sucedido. Nesse momento, Yuan Rui se aproximou com um sorriso malicioso. Zhang Jin abriu a caixa de comida com impaciência. Ele rapidamente se escondeu. Imediatamente, o aroma delicioso fez todos ficarem loucos, cheirando.
Alguém começou e os outros seguiram o exemplo. Todos começaram a tirar suas raras economias. Como podemos subir de nível se não estivermos bem alimentados? Foi então que percebi que eu havia esquecido de colocar etiquetas de preço nos produtos da loja. Colocar etiquetas de preço. Mas assim, eu poderia observar suas reações, olhando para eles formando uma longa fila, pacientemente esperando para pagar. Um brilho astuto passou pelos olhos de Yuan Rui. Ele rapidamente chamou alguns de seus parentes. Yuan Rui deu uma risada fria. Ele disse em voz baixa: "Vocês realmente se acham cidadãos respeitadores da lei e obedientes. Venham todos aqui. Vamos fingir que estamos pagando. E então, de repente, atacamos e a loja será nossa." Zhao Li parecia um pouco hesitante. Wang Yu não é fácil de lidar. Se não fosse por ele, nós ainda não saberíamos sobre isso no futuro. Seu poder provavelmente é mais forte que o nosso. Yuan Rui, sem cerimônia, deu um tapa na cabeça de Zhao Li. Como você é tão lento para entender, hein? Mesmo que ele esteja na parede, ele ainda é um mero mortal. Temos um grande número de pessoas. É mais um ataque surpresa. Como ele poderia reagir a isso? Outro concordou, dizendo que parece viável. Wang Yu parece apenas uma pessoa comum. Quem sabe se o que ele diz sobre ouro e conhecimento é verdade? Nosso nível como usuários de habilidades especiais também não é baixo. Vale a pena tentar. Enquanto eu fazia o caixa, eu ria friamente. Eu sabia muito bem no fundo. Toda a loja está sob meu controle. Eu posso ver cada movimento de todos na loja. Eu posso até perceber os pensamentos em seus corações, sem dúvida. Liu Huyan, que estava fazendo o pagamento naquele momento, parecia ter sentido algo. Uma sensação fria subiu pelas costas. E então, com um tom quase suplicante, disse a Wang Yu: "Afinal, somos colegas de classe. Você pode me dar um desconto?" Ele é uma pessoa comum sem um rio de ouro. O cartão de pagamento foi emprestado da minha amiga Shen Xue. Eu respondi com um sorriso forçado que administrar uma pequena loja não é fácil. "Desculpe, realmente não posso dar desconto. Por favor, eu imploro." Su Yao me olhou com aqueles olhos brilhantes, com uma aparência de quem está muito necessitado. No entanto, eu, que vivi 2 vidas, já não sou mais alguém que se deixa levar facilmente pela compaixão. Então, eu ainda o recusei de forma indiferente. Não havia espaço para negociação. Nesse momento, Yuan Rui e seu grupo encontraram a oportunidade. Eles se posicionaram em frente ao caixa. A ação deles chamou a atenção das pessoas ao redor. Todos sabiam que Yuan Rui estava prestes a agir. Lin Yi franziu a testa. Ele queria intervir, mas foi impedido por Lian Shu. "É melhor não nos envolvermos. Você sabe muito bem qual é a força deles. Só podemos culpar Wang Yu por ser tão ostentoso. Abrir uma loja tão chamativa em um apocalipse é como convidar o lobo para dentro de casa." It observa friamente sentado na área de descanso. Ele não tem intenção de ajudar. Em vez disso, ele está ansioso para ver o espetáculo que está prestes a acontecer. Ele se pergunta se o misterioso proprietário da loja realmente tem habilidades. Se ele realmente é capaz. Yuan Rui se aproxima. Ele me entrega algumas caixas de ouro, para que eu o ajude a ativar um cartão. Eu aceno com a cabeça e estendo a mão, mantendo a calma. Nesse momento, uma voz repentinamente ecoa: "Wang Yu, cuidado!" Yuan Shun hesita e, furioso, grita para agir rapidamente. Mais de 10 usuários de habilidades atacam ao mesmo tempo. Bolas de fogo e estacas de gelo se solidificam. Ondas de choque psíquico e várias habilidades vêm em minha direção, direcionadas para mim. No entanto, naquele momento crítico, tudo parece ter parado. Todos os ataques de habilidades desaparecem como um boi de barro no mar. Sem som, sem aviso. Todos mantêm suas posturas de conjuração. Mas não há nenhum efeito visível. A cena ficou momentaneamente embaraçosa. Yuan Rui e seu grupo estavam com expressões confusas. Eles não sabiam o que fazer. Yuan Rui não desistiu. Ele deu a ordem para atacar novamente. Eles tentaram novamente. O resultado foi o mesmo. As habilidades pareciam estar trancadas por correntes invisíveis. Não conseguiam ser liberadas. A atmosfera ficou estranha. O pânico deles não parecia ser uma farsa. Ye Tian estava ao lado, franzindo a testa. Ele também estava confuso com a cena diante dele. Depois de um tempo, ele percebeu. Ele olhou para mim com medo. Sua voz tremia. "Foi você que fez isso, não foi?" Eu sorri levemente, com um toque de teatralidade. "Acertou, como recompensa. Vá conversar com sua bisavó." Assim que as palavras saíram, a expressão de Yuan Shu mudou drasticamente. Ele estava em uma dor torturante. Finalmente, ele caiu de joelhos. Sangue escorria de seus orifícios. A chama da vida estava se apagando lentamente. 2 segundos e meio depois, seus companheiros finalmente reagiram. Eles se viraram e correram em direção à saída. Mas a porta da loja se fechou antes deles.
Não importa o quanto eles lutem, não conseguem abrir. Eu olho para isso sem expressão. As pessoas que tentam escapar. Sinto um movimento no coração. Vejo que cada um deles também está. Em seguida, caem sem forças. Uma família deve estar unida. Neste momento, o ar parece estar congelado. Todos ficam em silêncio. Não se atrevem a fazer um único som. Eles me olham com espanto. Mais de 10 seres com poderes estão diante de mim como se fossem cordeiros prontos para o abate. Não conseguem fazer nem a mais básica resistência. O que é ainda mais aterrorizante é: eu os terminei sem mudar de expressão. Como se tudo isso fosse apenas parte da vida cotidiana. Comum ao ponto de ser banal. Eu pensei, será que isso é a manifestação do poder do domínio? Isso me deu uma sensação de controle sem precedentes. Eliminar qualquer ameaça é tão fácil quanto estalar os dedos. Seja manipulando o fluxo de ar para asfixiar, ou mudando a pressão do ar, facilmente destruindo os órgãos internos de uma pessoa. Tudo flui na ponta dos meus dedos. Antigos colegas me observam com olhares estranhos. Como se não me conhecessem. Como ele se tornou tão poderoso? É até um pouco inacreditável. Depois, todos olham para a pilha de zumbis do lado de fora. Os corpos os deixaram ainda mais chocados. Aquela horda de zumbis que ameaçava suas vidas foi completamente eliminada por um cachorro. Liu Huyan estava ainda mais apreensiva. Agradeci em silêncio por não ter cobrado sua falta de educação. Em seguida, pedi ao robô de limpeza para limpar o chão. Ele respondeu de forma obediente. Todos também se prepararam para descansar, para comer as coisas compradas na loja. Zhang Yingjin ficou surpreso ao ver Etian. Então você também está vivo. Etian acenou levemente com a cabeça, sem dar muitas explicações. Levantou-se, limpou a mesa e foi em direção à área de armas. Pegou algumas granadas e balas, se preparando para sair. Zhang Yingjin também descobriu a área de armas. Ele deu um passo em direção ao sobrenatural. Deixando o almoço de lado, parecia um pouco preocupado. Não era muito provável que o governo é bastante rigoroso com o controle de armas. Por exemplo, enquanto fuma, fala enquanto mastiga um baúzi. Antes eu também não acreditaria. Mas agora é o apocalipse. Tudo é possível. Logo, a voz animada de Zhang Yingjin chegou. É uma arma de verdade. Venham rápido ver. Enquanto Etian estava apagando, notou os novos pergaminhos de habilidades que chegaram. Eu sorri e expliquei a ele. Os olhos de Etian brilharam ao ouvir. Ele rapidamente escolheu algumas coisas. No total, a conta deu 400 moedas de ouro. Este é um robô aspirador. Ele também deixa o chão impecável. Assim como o ouro que Yuan Shun e os outros deixaram cair. Também foi gentilmente coletado. Eu olhei para a pilha de ouro no balcão. Uma dificuldade surgiu em meu coração. Isso vale uma boa quantidade de experiência. Mas a barra de ouro disse que o ouro obtido ao matar ou roubar na área da loja não pertence ao lucro comercial. Será confiscado. Sendo assim, por que não aproveitar a situação e vender como um favor? Por coincidência, neste momento, o viajante sobrenatural também estava prestes a partir. Então, eu primeiro carreguei o rio de ouro em um cartão de pagamento. Um total de 800 moedas de ouro entrou no meu pequeno cofre. O anfitrião cometeu o crime no auge. Não é um pouco ousado? A voz melancólica da barra de ouro soou. Não se preocupe, você pode confiar. Eu, Wang, definitivamente não sou uma pessoa que quebra a lei. Apenas queria mostrar um pouco de bondade. Nesse momento, o tio Lian e os outros arrumaram suas coisas e se prepararam para partir. Contaram o número de pessoas. Nas proximidades, um leve suspiro revelou cerca de 16 a 70 pessoas. Agora restam apenas 10 pessoas. E aqueles que morreram eram os mais fortes do pequeno grupo. Agora, no apocalipse, as chances de sobrevivência são ainda mais escassas. Além disso, todo o ouro que tinham foi usado para comprar suprimentos. Justo quando estavam prestes a se virar e partir, eu inesperadamente chamei as pessoas que estavam prestes a sair. Eles se entreolharam, preocupados, com medo de que algo tivesse dado errado. Eu levantei lentamente a mão e entreguei um cartão a eles, dizendo para não ficarem nervosos. Este é o caixa de ouro que Yuan Hu e os outros deixaram. Eu já coloquei 800 moedas de ouro neste cartão de pagamento para vocês. Um total de 800 moedas de ouro. Todos ficaram paralisados, sem acreditar no que ouviam. Isso é para nós? Por quê? Eu suspirei internamente, sabendo que era uma medida desesperada. Se não fosse assim, as barras de ouro seriam confiscadas. Então eu não teria nada. Pelo menos agora eu posso ganhar alguma diferença. Mas ainda assim, mantive uma aparência digna. Dizia que um homem de bem valoriza o talento, e que deve ser adquirido de maneira justa. Esse tipo de riqueza ilícita, eu, Wang, sempre considerei como poeira. Eles estavam primeiro surpresos e depois tão tocados que não conseguiam se recuperar. Senhor, você realmente é uma pessoa de grande integridade.
Você é como um salvador em tempos difíceis. Irmão Will, você é como meus pais renascidos. Eu sorri, aquecido como na primavera. Mas no fundo, eu me perguntava sobre as barras de ouro. Isso não é contra as regras, certo? As barras de ouro permaneceram em silêncio. Claramente, não podiam fazer nada sobre minha oferta de flores em troca de ouro. Agora, o que está sendo carregado no cartão de pagamento da loja? O objetivo é claro. É para que eles gastem aqui. Tio Yang pergunta cautelosamente. Então, podemos continuar comprando agora? Claro, isso é ótimo. Eu quero uma arma. Todos escolham algumas armas decentes. Um jovem pegou um livro. Ele se preparou para vir pagar. Alguém perguntou a ele: por que você está comprando um livro? Você planeja comer papel? Zhang Yingjin pegou o livro e olhou. Ele brincou sobre o caminho de cultivo de habilidades psíquicas. Seria mais útil comprar um álbum de fotos. Eu observei aquele jovem discreto. Fiquei surpreso por dentro. Embora alguns tenham um olhar perspicaz, escolheram este livro de habilidades psíquicas. Neste tempo em que o conhecimento sobre habilidades é escasso, a raridade desse tipo de livro é indiscutível. É quase equivalente a um artefato poderoso. Todos voltaram carregados. Eu, por outro lado, desfrutei de comida pronta. Depois, naveguei pela loja do sistema e obtive muitas recompensas hoje. Após reabastecer, o saldo de ouro e sobras ainda é de 1768. Embora eles tenham pouco ouro restante, o lucro de hoje já é bastante considerável. O preço dos produtos em barras de ouro. Preciso configurar um por um manualmente? Claro que não. Basta inserir o preço na interface de informações da loja. Eu acenei. O sistema realmente é prático. O grupo de Lian Shu voltou carregado. Mas a comida ainda não é suficiente para o consumo de dezenas de pessoas na cantina. Eles decidiram explorar a loja de conveniência, esperando encontrar mais suprimentos. No entanto, eles já estavam carregando muitas coisas. Alguém sugeriu procurar um carrinho. Lian Shu tirou o pergaminho de habilidade que acabará de comprar e disse para não se preocupar. Eu já me preparei para pegar tudo. Todos se reuniram curiosos. Lian Shu desenrolou o pergaminho e leu em direção à mochila para coletar itens. Instantaneamente desapareceu. Todos exclamaram: o que está acontecendo? É o efeito do pergaminho? Não é de se admirar que o Wang Yu venda tão bem. Lian Shu sorriu e explicou. Este é um pergaminho de habilidade de atributo espacial. Pode fornecer 100 metros quadrados de espaço, mas só pode ser usado por um dia. Na esquina, chegaram àquela loja de conveniência que quase os matou. Viram que havia uma pequena caminhonete parada na entrada. E havia várias pessoas entrando e saindo, carregando coisas. Algumas pessoas de guarda na entrada também notaram Lian Shu e os outros. Apressaram-se para entrar e relatar. Lian Shu deu uma olhada e viu que havia pelo menos 20 pessoas lá dentro. Então Shen Zeng disse: isso não é bom. Vamos embora. Zhang Yingjin, insatisfeito, disse: por que não? Fomos nós que chegamos primeiro. Liu Huyan também fez uma careta e concordou: é verdade. Quase fomos exterminados por causa disso. Se não tivéssemos ido e chamado a polícia, eles que teriam ficado furiosos. Enquanto falavam, já havia 3 sombras se movendo rapidamente para contorná-los, bloqueando o caminho deles. Isso era claramente um usuário de habilidade de velocidade do tipo corpo, e pelo menos de nível 1. Em seguida, os 3 falaram: parem. Quem são vocês? Com certeza são pessoas da gangue da Cobra Negra. Querem se importar novamente. Nossos suprimentos não podem deixá-los voltar. Desta vez temos a irmã Lan conosco. Eles definitivamente não voltarão. Os olhos de Lian Shu brilharam. Ele apressadamente levantou as mãos e explicou que não. Nós somos estudantes da Universidade de Nanjing. Os outros também chegaram apressados, armados. Eles os cercaram de forma que não havia como escapar. Zhang Yingjin também viu. Várias armas pretas com lágrimas estavam apontadas para eles. Por um momento, parecia um balão murchando. Nesse momento, uma mulher saiu da multidão. Ela disse: vocês dizem que são estudantes da Universidade de Nanjing. Sim. Nós somos mulheres e vemos que eles têm rostos bonitos. Não parecem estar mentindo. Então, sorrindo, ela disse a Lian Shu e aos outros: que coincidência. Meu nome é Shulan. Também sou graduada da Universidade de Nanjing. Posso ser considerada uma irmã mais velha para vocês. Depois de dizer isso, ela acenou com a mão e fez com que todos baixassem as armas. Ao ouvir isso, Lian Shu suspirou aliviado. Então Shulan perguntou se todos eles eram usuários de habilidades especiais. O tio Lian estava prestes a falar, mas Liu Huyan interrompeu e respondeu: exceto eu, não sou. Os outros são. Mas os níveis não são altos. Apenas nível F. O tio Lian fez uma expressão de desânimo. Que maneira de tratar os outros com sinceridade, revelando todos os seus bens de forma tão clara. Shulan sorriu levemente.
e pediu para os outros apressarem-se em mover as mercadorias, para contar à irmã mais velha como vocês chegaram aqui. O tio Lian rapidamente impediu Liu Huiyan, que não tinha filtro. Ele mesmo explicou a Xulan de forma geral. Explicou uma vez a experiência deles. Depois de ouvir, Xulan parecia pensativa. Então era assim. Há uma loja tão incrível assim. Um dia, definitivamente irei dar uma olhada. Mudando de assunto. Ele mostrou uma expressão de dificuldade. Mas também temos muitos irmãos. Esses suprimentos são apenas uma gota no oceano. O tio Lian, que sempre estava observando, rapidamente acenou com a mão. Com medo de desagradar Xulan, disse, não se preocupe, não é nada. Compramos uma boa quantidade de comida. Todos apertaram os cintos. Deve ser suficiente para aguentar 1 ou 2 dias. Xulan olhou para Lian Shu e seu grupo. Ela disse, ouçam o conselho da irmã. Vocês não têm habilidades suficientes para sustentar. Aqueles mais de 50 não seriam melhores se juntassem ao time da irmã mais velha? Ao ouvir isso, muitos deles ficaram tocados. Mas Lin Yi imediatamente recusou, dizendo que todos deveriam se unir. Deve haver uma maneira. Aqueles são nossos colegas de classe. Como podemos desistir deles tão facilmente? Xulan suspirou levemente. Não foi uma disputa. Mas ela deu um tapinha no ombro de Lian Shu e entendeu. Venha nos encontrar. Nossa base está localizada no bairro Fulu, na 9ª caverna. Lian Shu acenou com a cabeça em agradecimento. Ele estava lutando internamente. Ele sabia muito bem como era cansativo carregar um fardo. Despedindo-se de Xulan, eles voltaram para a escola. Por causa dos zumbis encostados no portão, a maioria foi atraída para fora pelo som anterior. O caminho estava livre. Voltamos ao refeitório e abrimos a porta dos fundos. Ouvimos um barulho. O salão estava cheio de desespero. As pessoas famintas se levantaram, ansiosas. Aumentou a expectativa. Mas não vimos Yuan Hui e os outros. E Lian Shu e os outros também estavam de mãos vazias. A esperança que havia se acendido se apagou novamente. Alguém perguntou, desapontado. Será que Yuan Hui e os outros não encontraram suprimentos? Zhang Yinjin riu de forma maliciosa. Ele disse que aqueles de Yuan Hui foram mortos por outros. Agora eu anuncio que aqui não haverá mais exploração. Lian Shu pegou um pergaminho e fez um gesto para a multidão. Todos formaram uma fila. Um por um, vieram pegar pão. Lian Shu e seu grupo distribuíram a comida. Chegamos à cozinha interna de Yuan Hui. Colocamos a comida restante sobre a mesa. Houve um suspiro ecoando pela sala. Essa comida é completamente insuficiente. Precisamos sair todos os dias, pelo que parece. Caso contrário, a comida não é suficiente para tantas pessoas. Se não houvesse tantas pessoas, seria melhor. Ao ver isso, o bom homem ainda queria encorajar um pouco. Mas nesse momento, a porta foi abruptamente aberta por alguém. Viu-se um grupo de pessoas bloqueando a entrada. Todos olhavam para a comida na mesa. Imediatamente, o tio Lian e os outros sentiram uma mistura de raiva. Olhares de extrema ganância. Tio Lian, vocês têm tanta comida, por que não nos dão um pouco? Isso é como dar migalhas a mendigos. É verdade. O que vocês estão fazendo é igual ao que Yuan Shun e os outros fazem. Eu pergunto, por que vocês não comeram antes? Ah, então estavam escondendo a comida. Eu pensei que vocês eram pessoas boas. E ainda assim, desfrutam de tanta comida sozinhos. A vida de vocês, que tem habilidades especiais, é valiosa. E a nossa vida não vale nada? Antes, diante de Yuan Hong, que impôs políticas severas, eles não se atreviam a resistir. Mas diante do tio Lian e desses homens de princípios, a feiura da humanidade também se revela. Por um momento, Lian Shu e os outros, apontados por todos, ficaram paralisados. A comida que conseguimos com tanto esforço e risco, foi para sustentar vocês. Vocês não só não são gratos, como também desconfiam e insultam. É como se um irmão confiasse em você, e você empurra o irmão para o lado. O sobrenatural também é um pequeno problema. Então, apressadamente, ele explicou. Estamos apenas planejando a distribuição da comida futura, para que possamos comer o máximo possível por alguns dias. Você acha que alguém acredita nisso? Não podemos planejar isso na frente de todos? Por que precisamos fechar a porta para planejar? É claramente um sinal de insegurança. Vocês têm habilidades especiais. No pior dos casos, vocês podem sair todos os dias em busca de suprimentos, certo? Exatamente. Se vocês têm habilidades especiais, deveriam assumir responsabilidades. Se eu tivesse habilidades especiais, também sairia para conseguir comida. Precisamos de comida. Vamos todos juntos dividir a comida da mesa. As pessoas na porta começaram a se empurrar para dentro, querendo dividir a comida da mesa. Nesse momento, Ling Ling gritou, vamos ver quem se atreve. Ao ouvir isso, as pessoas na porta hesitaram um pouco. Eles são apenas 10 pessoas. Vamos todos juntos. De qualquer forma, estamos todos mortos.
Lin e os outros já estavam completamente decepcionados com essas pessoas. É realmente como o fazendeiro e a cobra. Esse grupo de pessoas é simplesmente como sanguessugas. Observando as pessoas que estavam entrando, Lian Shu ainda tinha uma pequena esperança. Ele rapidamente se adiantou para impedir que todos fizessem isso. Nós precisamos nos unir, mas ele ainda não terminou de falar. Lian Shu foi derrubado no chão com um soco, ao ver seus próprios aliados sendo agredidos. Lin Yi, que já estava segurando uma raiva reprimida. De repente, ele ativou seu poder e lançou um soco, acertando o artista que estava na frente. A enorme força do impacto fez com que a pessoa voasse para longe. Ele derrubou um grupo de pessoas atrás. A pessoa também virou a cabeça de lado. O ódio se esconde no noroeste. Após matar algumas pessoas consecutivamente, os restantes começaram a se acalmar gradualmente. Perceber que a diferença entre pessoas comuns e usuários de habilidades é muito grande. Todos começaram a fugir em direções diferentes. Por um momento, a cozinha ficou um pouco silenciosa. Alguém não pôde deixar de questionar. Perguntou ao tio Lian: "Você ainda tem algo a dizer?" O tio Lian balançou a cabeça. Um sorriso amargo apareceu em seus lábios. Zhang Yingjin e Shen Seng perguntaram: "Não se preocupe com eles por enquanto. O que vamos fazer agora?" O tio Lian suspirou. "O que mais podemos fazer? Não podemos simplesmente matá-los todos, certo? Só podemos nos refugiar e interceptá-los. Vamos descansar um pouco primeiro. Partiremos amanhã de manhã." Com a noite lentamente caindo. Na loja do Apocalipse. Finalmente terminei de etiquetar todos os produtos. A tarefa das etiquetas. Uma sensação de realização surgiu em meu coração. Justo quando eu estava perdido em pensamentos. Um pensamento repentino surgiu em minha mente: espere. Minha tarefa claramente foi concluída. Por que a recompensa ainda não foi creditada? Antes que eu terminasse de falar, a voz preguiçosa do sistema ecoou em minha mente. Tarefa concluída. A recompensa foi automaticamente armazenada na mochila do sistema. Não pude deixar de murmurar que não poderia ser mais proativo. Tem que ser eu a pressionar. Nesse momento, o sensor na porta emitiu um som nítido. Levantei a cabeça para olhar. E era um par de mãe e filha com roupas esfarrapadas. Elas pareciam extremamente cautelosas. Entraram lentamente na loja. Ao ver a abundância de comida, a mãe e a filha ficaram instantaneamente atordoadas. A garotinha estava desesperadamente engolindo em seco. Ela puxava o braço da mãe, balançando-se de excitação. Eu os observei discretamente. A jovem mãe tinha uma figura esbelta. Embora suas roupas estivessem um pouco sujas, isso não escondia seu charme e pele clara. Ela claramente se cuidava bem. Poderia ser considerada uma verdadeira família. Eu perguntei pessoalmente: "Com licença, há algo que eu possa ajudar vocês duas?" Minha voz parecia despertá-las de um sonho. A mãe, emocionada, disse: "Nós queremos comprar algo. Eu trouxe dinheiro." Eu explico pacientemente. Nossa loja utiliza moedas de ouro como moeda de troca. E as caixas de ouro produzidas pelos zumbis. A mãe, ao ouvir, mostrou um leve semblante de confusão. As caixas de ouro para pessoas comuns, sem dúvida, são estranhas e difíceis de obter. Ele perguntou cautelosamente se poderia usar dinheiro em espécie. Eu balancei a cabeça, sem saber o que fazer. Hoje em dia, dinheiro em espécie não passa de um pedaço de papel. Eu até desgosto de usá-lo para ir ao banheiro. Ele disse quase implorando: "Então, você poderia nos dar um pouco? Apenas um pouquinho está bom." Eu recusei com pesar. "Desculpe, aqui é uma loja. Não é uma instituição de caridade." A garotinha franziu a testa. E com os olhos cheios de esperança, disse: "Mamãe." A jovem mãe olhou para meu rosto determinado, dizendo que estava com fome. Ela parecia ter tomado uma decisão difícil. Comparado com os bandidos da máfia lá fora, aqui é pelo menos um pouco mais seguro. Ele apertou os dentes e forçou a sair uma palavra. "Desde que você esteja disposto a nos acolher." "Eu estou disposto a fazer qualquer coisa." Eu respondi com uma expressão calma, lamentando: "Senhora, eu vendo produtos, não meu corpo. Mulheres tão belas como você. Não é raro neste mundo apocalíptico. Até mesmo um pão pode garantir um serviço completo. Não é como se eu nunca tivesse visto isso." Ele fez uma expressão de desgosto ao ouvir isso, como se ele tivesse perdido metade. Este elitista que se considera superior. Quem aguentaria ser tratado assim? Qual homem não olharia para ele em um dia normal? Ao ver isso, eu dei a ordem de que, se não comprassem, por favor, saiam rapidamente. Quando a mãe tentava afastar a filha para sair, a garotinha se aproximou docemente. Com uma voz infantil, ela fez um charme: "Irmão, Mengmen está com muita fome. Dê-nos algo para comer, por favor." Eu sorri e respondi: "Mengmen está com fome, né? Que tal experimentar o gosto da terra? Ou eu permito que vocês fiquem no meu gramado. Pegue um pouco de grama para comer. Assim ficará mais saboroso."
Confie em mim, não está errado. Desculpe, Sidema. Homens nunca caem nas armadilhas das mulheres. Minha voz tinha um toque de vitalidade. A menina fez bico. Ela claramente não estava satisfeita com essa sugestão. Justo quando mãe e filha estavam prestes a tentar novamente, uma força repentina os lançou para fora da porta. Eles caíram pesadamente no chão. A jovem mãe suportou a dor. Ela lançou um olhar de raiva para a loja. Ela puxou a filha e saiu cabisbaixa. Neste apocalipse onde vidas valem nada, meu coração é limitado. Mãe, estou com fome. Não se preocupe, alguém. Nós teremos comida em breve. Neste momento, o cachorro preto que estava desaparecido há um dia entrou na loja todo sujo. Ele balançava o rabo alegremente em minha direção. Eu verifiquei o painel de informações dele. Fiquei surpreso ao descobrir que ele havia sido promovido para o nível C superior, a poucos passos do nível terrestre. Eu bati palmas na cabeça dele e disse que ele fez um bom trabalho, para recompensar você por subir de nível. Mais tarde, vou te dar um pedaço grande de frango. O cachorro preto estava latindo animadamente, pulando para expressar sua alegria. Para ele, a essência e a distância não são tão atraentes quanto carne e ração. Usando o robô aspirador para dar a ele. Durante essa pausa para o banho, eu abri a mochila do sistema. Tirei um robô de segurança. Ele apareceu na minha frente vestindo um uniforme de segurança. Parecia um pouco comum. Eu pensei que seria um mestre como o Sr. Ie. Mas na loja, eu também sou uma presença invencível. Este robô de segurança parece um pouco desnecessário. Mesmo que eu saia no futuro, o cachorro preto, que tem potencial para se tornar o rei das bestas, é ainda melhor. Então eu perguntei ao Barra de Ouro. Este robô pode ser vendido como um produto? A Barra de Ouro respondeu que sim. Basta ajustar o programa. Mas depois de sair da área da loja, a habilidade dele vai diminuir drasticamente. Eu assenti com a cabeça. Estava preocupado que ele fosse forte demais e me causasse problemas. Mostrei-me os dados ajustados. Momentos depois, Jin Shao apresentou os dados do robô ajustado. Nome: Robô de Segurança Solar. Força 200, Velocidade 200. Defesa 200, comparado aos dados do cachorro preto. A força e a defesa são quase iguais. Apenas a velocidade é muito inferior. Mas considerando que o cachorro preto não é um produto comum, pode se igualar a ele em força e defesa. É uma raridade. Estimo que ele tenha pelo menos nível C. A força de uma besta de alto nível